O fazendeiro rico anuncia compra de carro novo e todos se emocionam com sua humilhação. Era um dia ensolarado na pequena cidade de São João do Vale. O cheiro da terra fresca se misturava ao som alegre do povo se aglomerando na praça. Alberto, o fazendeiro mais rico da região, havia anunciado um evento onde iria revelar seu mais novo brinquedo, um carro de luxo que brilhava como um farol. Todos estavam curiosos, uma expectativa palpável no ar. O que ele tinha a dizer? Para muitos, Alberto era um símbolo de sucesso. Mas para outros, o rosto dele era marcado pela imagem de um homem distante, desconectado da realidade dura que a comunidade enfrentava. Enquanto as crianças corriam, as mães cochichavam nervosas sobre a recente compra, lembrando que muitos trabalhavam na sua fazenda por salários mínimos. Clara, uma ativista local, estava decidida a protestar. Para ela, a ostentação de Alberto era um soco no estômago dos que viviam em favelas próximas, lutando para colocar comida na mesa. Olhando para o palco, ela se preparava. Com aplausos, Alberto subiu. Ele usava um terno caro e um sorriso que refletia o orgulho. "Estou aqui para compartilhar com vocês esta conquista", ele anunciou, agitando as chaves do carro como se fossem um troféu. Os murmúrios começaram. Alguns se animaram, mas outros trocavam olhares desconfiados. E antes que ele pudesse continuar, um vídeo começou a rodar na tela atrás dele. Era um clipe, gravado sem que ele soubesse, onde ele demonstrava desprezo por aqueles que trabalhavam sob condições adversas em sua propriedade. O ambiente ficou tenso e muitas faces se tornaram pálidas. Os risos se transformaram em murmúrios de horror. Clara aproveitou a brecha e gritou: "Isso não é uma vitória, é uma afronta à nossa luta." Enquanto as palavras dela ecoavam pela praça, a multidão começou a se agitar. Alberto, como um animal encurralado, percebeu a mudança no humor do público. Ele tentava sorrir, mas a máscara começou a rachar. Entre gritos e vaias, ele sentiu aquele aperto no peito, a queimação da vergonha. Mas a pressão não parou ali. Alguns moradores começaram a sussurrar sobre a verdadeira origem da fazenda de Alberto. Histórias esquecidas sobre terras que pertenciam a indígenas há gerações vinham à tona. A ancestralidade da terra, marcada por lutas, resistência e esperanças, agora jogava uma sombra sobre a figura poderosa que ele construíra. O que Alberto fez para obter a fazenda? Ele era apenas um homem de negócios ou um explorador sorrateiro? O clima mudou radicalmente. Alberto, agora consciente de que a aceitação estava se afastando, sentiu-se perdido. Ele voltava a olhar para o carro, um símbolo de sucesso em sua mente, mas agora refletia um abismo moral. Enquanto murmúrios de protesto aumentavam e vozes se uniam à de Clara, ele precisava decidir: continuar ignorando a dor da comunidade ou enfrentar seu passado e reconstruir sua imagem. O que Alberto fará agora? A verdadeira pergunta ecoava na mente dele e da multidão. Aquele momento, ao invés de celebrar sua conquista, tornara-se um divisor de águas. A luta por aceitação e redenção estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu. Alberto, ainda no palco, não parava de olhar o carro, agora um símbolo de seu pesadelo. Ele sentia o suor escorrendo pela testa. O som da multidão enfurecida quase se transformava em um rugido ensurdecedor. O que eu faço agora? Pensava, enquanto suas mãos tremiam ao segurar as chaves. O vídeo ainda estava rodando atrás dele, e mesmo os mais fiéis funcionários de sua fazenda tinham os rostos contorcidos pela indignação. Vamos, Alberto, diga algo, alguém gritou. A pressão aumentava. Clara não parava. Sua arrogância só mostrou quem você realmente é. E a cada grito dela, a multidão aplaudia, se unindo numa dança de revolta. Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Alberto começou a vibrar. Ele olhou para os lados, confuso. Os murmúrios aumentaram e, de repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O carro novo, estava em chamas. As chamas dançavam altas, uma fumaça preta subindo ao céu azul. O público gritou. Alguns caíram. Outros se afastaram, apavorados. Alberto mal conseguiu entender. Ele pensou em correr, mas suas pernas estavam congeladas. Um mingau de confusão e terror. O que estava acontecendo? Olhando para o fogo, ele sentiu um nó na garganta. Era como se o próprio luxo que ele exibia estivesse morrendo ali, em chamas. E no meio do caos, uma figura surgiu entre a fumaça. Era Tomás, o antigo amigo de Alberto, que ele não via há anos, com seu rosto marcado, olhos ardendo de raiva e um corpo coberto de lama. Tomás, o que você está fazendo aqui? A voz de Alberto temia. Um frio percorreu sua espinha. Você achou que tudo o que fez ia passar em branco? Que eu ia ficar calado? Ele gritou, gesticulando, quase ensandecido. Você tomou tudo, as terras dos meus ancestrais. E agora, olha para o que se tornou. Um palhaço em um palanque. Parecia que o mundo inteiro tinha parado quando Tomás revelou a verdade. Ele segurava um pedaço de papel. O vento o agitava. Você pensa que somos apenas números, apenas mão de obra. Mas isso é só o começo, Alberto. Agora você vai conhecer o que é estar no fundo. Os olhares da multidão se voltaram para Tomás. E a indignação misturava-se à curiosidade. O que mais ele tinha a dizer? As vozes protestantes foram silenciadas pelo choque da revelação. Instante, uma mulher apareceu. Era Ana, a irmã de Tomás. O que você fez, Alberto? Mencionaram as terras, mas você não sabe a dor que trouxe para nossa família. Os laços se desfez e Alberto percebeu. Sua vida luxuosa havia sido construída em cima de dor e injustiça. O fogo atrás dele continuava a queimar, iluminando o rosto dos que estavam na multidão. Ele viu raiva, tristeza, perda, uma avalanche de emoções. Olhos que antes admiravam seu sucesso agora questionavam sua moralidade. A explosão do carro não era apenas um acidente.
Era o sinal de que as chamas da revolta agora se espalhavam como um incêndio incontrolável. Alberto estava cercado, não apenas por pessoas, mas por sombras do seu passado. Ele não sabia se conseguiria escapar. Um grito ecoou pela praça, mas não eram aplausos. Era um grito de verdadeiro desespero. O que mais o passado escondia? Enquanto a fumaça se espalhava, ele percebeu que o chão sob seus pés se tornava cada vez mais instável. Uma dúvida pairava no ar. A verdade finalmente ia à tona. E o que isso significava para ele? Que mais segredos iriam surgir das cinzas? Alberto estava paralisado. O fogo atrás dele iluminava a cena. Mas o calor que sentia vinha de outro lugar. O olhar raivoso de Tomás queimava como uma chama. Ele queria gritar, mas a voz faltava. Como ele poderia se defender? Como justificar anos de opressão com uma mera palavra? Era um choque. A multidão se desenrolava na frente de todos. A tensão no ar era palpável. Então, tudo mudou de repente. Um grito agudo cortou o ar. Alberto! Era uma voz familiar, uma chamada desesperada. Ele se virou, e Ana, irmã de Tomás, corria em sua direção, o rosto pálido como um lençol. Alberto! Ela continuou, a voz embargada. Você não sabe a verdade. A multidão a olhava, confusa. O que ela queria dizer? A realidade de Alberto estava prestes a desmoronar, e uma onda de medo percorreu seu corpo. Ana parou a poucos passos dele, respirando pesadamente. Com mãos trêmulas, tirou um embrulho de uma sacola. O que era aquilo? Seus olhos brilharam com uma intensidade preocupante. Eu encontrei isso. É hora de você saber a verdade sobre você. O papel balançava entre os dedos dela. Todos ao redor aguardavam com expectativa. Alberto sentiu o coração apertar. O que poderia ser tão devastador? Ela abriu o embrulho, e o que surgiu foi uma velha foto amarelada. As imagens mostravam um grupo de pessoas, sorridentes, em frente a uma casa. Ele não reconheceu ninguém, mas por alguma razão, um deles parecia familiar. Por quê? Essa foto, esse lugar, era a propriedade da nossa família, Alberto. A mesma que você comprou. As palavras de Ana foram como punhadas. Você sempre acreditou ser o senhor das terras, mas você é apenas um intruso. As vozes da multidão começaram a crescer. Murmúrios de incredulidade. Alberto olhou para ela, confuso, sem saber como reagir. Sua vida sempre fora sobre negócios, conquistas. Como isso poderia ser real? Os rostos daquele retrato pareciam acusá-lo de um crime que ele não conseguia entender. Olhe para aquela mulher! Dana gritou, apontando para um rosto conhecido na foto. É a sua mãe, Alberto! O impacto das palavras fulminou qualquer resquício de defesa que ele pudesse ter. A multidão estava em choque e as expressões de incredulidade se transformaram em olhares de compaixão e empatia. Não pode ser, Alberto murmurou, as mãos trêmulas, o pânico se instalando. Como ela poderia dizer isso? A memória da infância, sua vida, tudo se misturava numa confusão de sentimentos. Havia algo mais por trás. Daquela riqueza, algo que ele havia ignorado. É verdade, você tem ancestralidade aqui, mas à custa de nós. Olhe para você. Um homem rico vivendo à sombra do nosso sofrimento. Ana estava furiosa, mas a emoção por trás de seus olhos era genuína. Era uma dor compartilhada a partir de um passado que ele não sabia, não reconhecia. Ele queria responder, queria gritar que era apenas um homem de negócios, mas as palavras falhavam. Então, um estalo, uma nova explosão. O carro em chamas começou a desmoronar. Chamas dançando no céu,
enquanto a verdade o atingia como um soco no estômago. As pessoas começaram a recuar, mas as palavras de Ana ecoavam na cabeça de Alberto. Você é mais do que acha. Que é? Agora você precisa escolher. Continuar nesse caminho de egoísmo ou enfrentar sua verdade e voltar para suas raízes. Ela estava certa. As chamas queimavam não apenas seu carro, mas também na vida que ele pensou que tinha construído. A multidão murmura, a tensão ainda palpável. O que Alberto faria? Ele tinha um legado a considerar, não apenas a sua fortuna, mas seu verdadeiro passado. O tempo parecia congelar enquanto ele ponderava as próximas palavras. E ali, no meio daquela praça, entre gritos e fumaça, uma nova jornada estava apenas começando. Alberto estava paralisado. O fogo atrás dele iluminava a cena, mas o calor que sentia vinha de outro lugar. O olhar raivoso de Tomás queimava como uma chama. Ele queria gritar, mas a voz faltava. Como ele poderia se defender? Como justificar anos de opressão com uma mera palavra? Era um choque, um pesadelo que se desenrolava na frente de todos. A multidão estava em silêncio. A tensão no ar era palpável. Então tudo mudou de repente. Um grito agudo cortou o ar. Alberto! Era uma voz familiar, uma chamada desesperada. Ele se virou e Ana, irmã de Tomás, corria em sua direção, o rosto pálido como um lençol. Alberto! Ela continuou, a voz embargada. Você não sabe a verdade. A multidão a olhava, confusa. O que ela queria dizer? A realidade de Alberto estava prestes a desmoronar, e uma onda de medo percorreu seu corpo. Ana parou-a. Poucos passos dele, respirando pesadamente. Com mãos trêmulas, tirou um embrulho de uma sacola. O que era aquilo? Seus olhos brilharam com uma intensidade preocupante. Eu encontrei isso. É hora de você saber a verdade sobre você. O papel balançava entre os dedos dela. Todos ao redor aguardavam com expectativa. Alberto sentiu o coração apertar. O que poderia ser tão devastador? Ela abriu o embrulho e o que surgiu foi uma velha foto amarelada. As imagens mostravam um grupo de pessoas sorridentes em frente a uma casa. Ele não reconheceu ninguém, mas por alguma razão, um deles parecia familiar. Por quê? Essa foto, esse lugar, era a propriedade da nossa família, Alberto. A mesma que você comprou. As palavras de Ana foram como punhadas. Você sempre acreditou ser o senhor das terras, mas você é apenas um intruso. As vozes da multidão começaram a crescer. Murmúrios de incredulidade. Alberto olhou para ela, confuso, sem saber como reagir. Sua vida sempre fora sobre negócios, conquistas. Como isso poderia ser real? Os rostos daquele retrato pareciam acusá-lo de um crime que ele não conseguia entender. Olhe para aquela mulher, Ana gritou, apontando para um rosto conhecido na foto. É a sua mãe, Alberto. O impacto das palavras fulminou qualquer resquício de defesa que ele pudesse ter. A multidão estava em choque e as expressões de incredulidade se transformaram em olhares de compaixão e empatia. Não pode ser, Alberto murmurou, as mãos trêmulas, o pânico se instalando. Como ela poderia dizer isso? A memória da infância, sua vida, tudo se misturava numa confusão de sentimentos. Havia algo mais por trás daquela riqueza, algo que ele havia ignorado. É verdade, você tem ancestralidade aqui, mas à custa de nós. Olhe para você, um homem rico vivendo à sombra do nosso sofrimento. Ana estava furiosa, mas a emoção por trás de seus olhos era genuína.
Era uma dor compartilhada a partir de um passado que ele não sabia, não reconhecia. Então, em meio àquela situação tensa, a terra começou a tremer. Os primeiros murmúrios de confusão na multidão se transformaram em gritos. Alberto se agarrou ao palco, enquanto as pessoas começaram a olhar ao redor, confusas. O chão sob eles se dividiu. Um rugido profundo ecoou, e em questão de segundos, uma fissura se abriu na praça. Do buraco, uma luz intensa irrompeu, ofuscando tudo à sua volta. Os rostos foram cobertos por sombras, enquanto o chão parecia engolir parte da estrutura da praça. O caos tomou conta. Pessoas tentavam correr, outras esfregavam os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. E então, algo mais surgiu daquela fenda. Não era só luz. Era uma energia palpável, como se todo o peso da terra e da história estivesse sendo libertado. Veios de terra se misturavam ao ar, criando uma atmosfera elétrica. E com força, uma imagem se projetou na luz. Rostos, as histórias daquelas pessoas, as vidas que ele ignorou, emergissem para revelar a verdade. A multidão estava em estado de choque. Alberto olhou para Ana e no seu olhar havia uma mistura de medo e expectativa. O que aquela revelação queria dizer para eles? E que surgiria daquela fenda que se abria, levando consigo segredos que Alberto jamais imaginou? Alberto, é o momento. As palavras de Ana ficaram presas no ar, e a fenda parecia convidá-lo. O que mais o aguardava ali? O que estava prestes a ser revelado? A verdade estava se desnudando e, ao mesmo tempo, um novo mistério se formava das sombras. Alberto sentiu um nó na garganta apertar mais forte. O que mais ele ignorou sobre seu passado? Que segredos ainda se escondiam sob a superfície? A narrativa de sua vida estava prestes a mudar para sempre. A fenda na praça pulsava, a luz irradiava como um farol em meio à tempestade. Todos estavam paralisados, o medo era tangível. Ana, com a foto na mão, parecia conectada àquela força estranha que emergia do buraco. Alberto a observava, o coração disparado. Ele queria acreditar que tudo aquilo era um truque, um pesadelo. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito, não de desespero, mas de dor, irrompeu da multidão. Era a voz de Jorge, um dos trabalhadores da fazenda. Ele se avançou, seus olhos brilhando com lágrimas. Você não sabe o que fizeram com a gente. As palavras explodiram como fogos de artifício e a tensão aumentou. Alberto virou-se rapidamente para Jorge. Do que você está falando? A voz dele tremia, misturada ao som do fogo que continuava a consumir seu carro. Jorge apontou para Ana. Ela tem a resposta. Sua mãe, Alberto. Ela não é apenas um símbolo. Ela fez um acordo antes de morrer. Um que afetou a terra, os direitos de todo mundo aqui. O murmúrio da multidão se transformou em uma onda de sussurros frenéticos. Alberto sentiu seu corpo gelar. Um nó se formou em sua garganta. Acordo? Que acordo? A voz dele estava baixa, quase um sussurro. A realidade ao redor parecia desmoronar. Sob seus pés, se tornava cada vez mais imprevisível. Ana. Um rosto pálido como um lençol começou a falar, hesitante. Sua mãe tinha um plano antes de tudo acontecer. Ela queria unir as comunidades. Ela sempre soube da dor que causou. Mas depois que você a deixou, algo mudou. As terras foram vendidas a nós sem a sua permissão. Você não queria saber sobre isso. A raiva dela estava evidente.
mas havia uma tristeza que rasgava suas palavras. Vender? Como assim? Você está dizendo que minha mãe? O impacto das palavras bateu em Alberto como um tsunami. Ele sabia que havia algo obscuro em seu passado, mas nunca imaginou que o próprio legado dela estivesse envolvido em traição. O chão sob eles começou a tremer novamente. O barulho da fissura aumentava e a luz se intensificava, quase chamando Alberto para dentro. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, perdido entre memórias e revelações. Alberto, você é parte disso! Jorge gritou, agora avançando em direção a ele. Você pode mudar isso! Sua mãe falhou, mas você pode consertar! Então, a luz se tornou ofuscante, e com um estrondo, a fenda começou a expandir, sugando tudo para dentro. Alberto sentiu-se sendo puxado, como se o chão estivesse tentando levá-lo. A multidão gritou, recuando, mas Alberto estava congelado, os olhos fixos na luz. E, de repente, uma sombra emergiu da claridade. Uma figura se projetou, fazendo o coração de Alberto parar. Era uma mulher, cercada por luz, com um olhar penetrante que parecia consumi-lo. Alberto, você deve enfrentar a verdade. Sua voz ecoou um comando que vazava através da confusão. Ele reconheceu aquela expressão. Era seu reflexo, mas não exatamente. Mãe? Ele murmurou, atordoado. Sim, você precisa lembrar quem você realmente é. Toda a sua vida foi uma mentira, uma construção falsa. Agora, você tem a chance de quebrar isso. Mas uma decisão crucial se aproxima. A figura começou a apagar-se na luz intensa. A intensidade no ar era sufocante. Alberto estava entre o abismo e a sua própria história, percebendo que o futuro dependia de suas ações. O que ele escolheria neste momento? Algo dentro dele começou a despertar, como um grito que lutava para emergir. Com um último olhar para sua mãe, ele decidiu. Ou a decisão seria tomada por ele? O que mais ele não soube? Enquanto a luz se intensificava, uma pergunta pairou no ar. A verdade continuava a vir à tona. Mas de que forma tudo isso mudaria o seu futuro? A fenda na praça pulsava, a luz tão intensa que parecia clarear cada canto da cidade. Alberto estava preso entre o que poderia ser e o que já foi. O olhar de sua mãe, envolto em luz, suplicava por uma decisão. O cheiro do fogo ainda pairava no ar, junto com os murmúrios de confusão da multidão. Então, essas emoções começaram a se misturar. Raiva, dor, união, em um só fantástico evento. De repente, Jorge voltou a gritar. Alberto, escuta! Sua mãe fez um pacto. Mas isso não é tudo. Tem mais. O rosto dele estava rubro, cheio de determinação. Ela não só vendeu a terra, ela traiu o povo. A sua verdade, Alberto, não é só a sua mãe. Olha para Ana. Agora todos os olhos se voltaram para Ana, que ainda segurava a foto. Ela tinha um brilho diferente, uma determinação que Alberto nunca tinha visto antes. Pactos, traições, o que mais disso tudo? Alberto murmurou, sem entender. Ana respirou fundo. Estava decidida a falar. A verdade é que você não é apenas um fazendeiro rico. Você é o último da linhagem de uma família que possuiu estas terras, mas que também fez promessas de prover, não de destruir. Uma onda de murmúrios percorreu. A multidão, incrédula. O que ela estava insinuando? As informações jogadas com tanta ferocidade que o ar parecia pesá-las. Alberto ficou paralisado,
tentando unir os pontos. Quem era ele, de fato? O chão tremia com mais força e a luz da fissura se intensificava, como se estivesse viva. A imagem de sua mãe começou a se desfazer em partículas e, com uma fúria quase mágica, uma nova figura surgiu daquela claridade. Era uma anciã de rosto amável, mas que emanava uma energia burlona. Alberto, a verdade está mais próxima do que você imagina. O que você quer dizer? Quem é você? Alberto fez um movimento involuntário para trás. Eu sou a guardiã da linhagem. Há gerações, sua família e a dos trabalhadores. Compartilharam um vínculo que você ignorou. A mulher agora estava completamente visível. Havia algo sinistro na sua presença, uma sabedoria que desafiava não só Alberto, mas toda a comunidade. Um vínculo? Eu sou apenas um fazendeiro. O que isso significa? Alberto gritou, a frustração explodindo. A luz atrás da mulher parecia dançar, como se estivesse aguardando por uma resposta. Você é mais do que pensa. Seus antepassados não construíram só riqueza. Construíram promessas de lealdade, de proteção. A terra não é sua para governar, e a traição dela ecoou por gerações. A voz da guardiã ressoou. E ao dizer isso, um silêncio aterrador envolveu a praça. Uma tempestade se formou. As nuvens, se fosse uma pela sendo repintada. O som distante de trovões ecoava a raiva da terra. Alberto sentiu um aperto no peito. A dor naquele momento era sufocante. Você está me dizendo que tudo o que eu pensava era uma mentira? A mulher se aproximou ainda mais. A luz ao redor dela brilhava intensamente. A única maneira de quebrar essa maldição, Alberto, é se você enfrentar a verdade de quem você realmente é. E o caminho para sua redenção começa agora. E, assim que ela falhou, o chão sob eles começou a se abrir ainda mais, revelando uma profundidade que parecia interminável. A multidão estava frenética, gesticulando, tentando se agarrar a algo sólido. Mas Alberto estava paralisado, enfrentando sua herança, a imagem de sua mãe desaparecendo em meio à confusão, as revelações martelando em sua cabeça. Então, uma luz ofuscante explodiu do buraco, envolvendo tudo em uma névoa fulgurante. As pessoas começaram a gritar. Algumas tinham medo, outras, curiosidade. Ana olhou para Alberto. Seu olhar agora era seguro, mas cheio de dor. Você precisa escolher, Alberto. Salvar sua história ou perpetuar a traição. Então um rugido misterioso emergiu da fenda, quase parecendo uma voz. Uma declaração. Era como se algum poder antigo estivesse se manifestando para eles. E naquele mesmo instante, um soco de verdade o atingiu. Que mais segredos estavam enterrados nessa terra que ele chamava de sua? Alberto viu tudo desmoronar à sua volta. E o tempo parecia congelar, enquanto as sombras das revelações se projetavam sobre eles. O que ele escolheria? E o que mais estava em jogo? A resposta estava nas chamas, a luta nas raízes, e a verdade gritando para ser ouvida. A fenda na praça pulsava, a luz tão intensa que parecia clarear cada canto da cidade. Alberto estava preso entre o que poderia ser e o que já foi. O olhar de sua mãe, envolto em luz, suplicava por uma decisão. O cheiro do fogo ainda pairava no ar, junto com os murmúrios de confusão da multidão. Então, essas emoções começaram a se misturar. Raiva, dor, união, em um só fantástico evento. De repente, Jorge voltou a gritar.
Alberto, escuta, sua mãe fez um pacto. Mas isso não. É tudo! Tem mais! O rosto dele estava rubro, cheio de determinação. Ela não só vendeu a terra, ela traiu o povo. A sua verdade, Alberto, não é só sua mãe. Olha para Ana. Agora, todos os olhos se voltaram para Ana, que ainda segurava a foto. Ela tinha um brilho diferente, uma determinação que Alberto nunca tinha visto antes. A verdade é que você não é apenas um fazendeiro rico. Você é o último da linhagem de uma família que possuiu estas terras, mas que também fez promessas de prover, não de destruir. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, incrédula. O que ela estava insinuando? As informações jogadas com tanta ferocidade que o ar parecia pesá-las. Alberto ficou paralisado, tentando unir os pontos. Quem era ele de fato? O chão tremia com mais força e a luz da fissura se intensificava, como se estivesse viva. A imagem de sua mãe começou a se desfazer em partículas e, com uma fúria quase mágica, uma nova figura surgiu daquela claridade. Era uma anciã de rosto amável, mas que emanava uma energia burlona. Alberto, a verdade está mais próxima do que você imagina. O que você quer dizer? Quem é você? Alberto fez um movimento involuntário para trás. Eu sou a guardiã da linhagem. Há gerações, sua família e a dos trabalhadores compartilharam um vínculo. Um vínculo que você ignorou. A mulher agora estava completamente visível. Havia algo sinistro na sua presença, uma sabedoria que desafiava não só a Alberto, mas toda a comunidade. Um vínculo? Eu sou apenas um fazendeiro. O que isso significa? Alberto gritou, a frustração explodindo. A luz atrás da mulher parecia dançar, como se estivesse esperando por uma resposta. Você é mais do que pensa. Seus antepassados não construíram só riqueza. Construíram promessas de lealdade, de proteção. A terra não é sua para governar, e a traição dela ecoou por gerações. A voz da guardiã ressoou, e ao dizer isso, um silêncio aterrador envolveu a praça. Uma tempestade se formou. As nuvens se aproximavam rapidamente, o céu mudando como se fosse uma tela sendo repintada. O som distante de trovões ecoava a raiva da terra. Alberto sentiu um aperto no peito. A dor naquele momento era sufocante. Você está me dizendo que tudo o que eu pensava era uma mentira? A mulher se aproximou ainda mais. A luz ao redor dela brilhava intensamente. A única maneira de quebrar essa maldição, Alberto, é se você enfrentar a verdade de quem você realmente é. E o caminho para a sua redenção começa agora. E assim que ela falou, o chão sob eles começou a se abrir ainda mais, revelando uma profundidade que parecia interminável. A multidão estava frenética, gesticulando, tentando se agarrar a algo sólido. Mas Alberto estava paralisado, enfrentando sua herança, a imagem de sua mãe desaparecendo em meio à confusão, as revelações martelando em sua cabeça. Então, uma luz ofuscante explodiu do buraco, envolvendo tudo em uma névoa fulgurante. No meio do caos, a figura da guardiã começou a brilhar mais intensamente. E num movimento rápido, uma mão surgiu de dentro da luz, agarrando Alberto pelo braço. Ele não conseguiu reagir. A imagem dele sendo puxada para a luz foi seguida por um grito. De repente, Alberto se viu em um espaço diferente. Ele estava em um lugar que parecia uma sala antiga, com pranchas de madeira desgastadas e uma mesa imponente no centro. À sua frente estava Jorge, mas com um semblante diferente, realmente mais jovem, como se tivesse voltado no tempo.
Você tem que entender, Alberto. Começou Jorge com uma voz que parecia ecoar no ambiente. Tudo isso foi parte de um plano sua. Mãe sabia que você seria o responsável por trazer de volta o legado. Mas o que ela não sabia é que você foi manipulado. Manipulado? Como assim? Alberto estava confuso, mas as palavras de Jorge acenderam uma faísca de compreensão. Você não é só um fazendeiro. Você é o último descendente de um pacto que liga nossas famílias, feito antes do seu nascimento. A revelação atingiu com a força de um furacão. Mas o que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? Antes que Jorge pudesse responder, o espaço começou a tremer novamente, e Alberto sentiu que a realidade estava se desmoronando mais uma vez. Ele precisava saber mais. Ele precisava entender quem realmente era, o que estava verdadeiramente em xeque, não apenas seu legado, mas todas as vidas que foram consumidas pela ganância de sua família. E enquanto tudo ao seu redor desmoronava, uma sensação de urgência o invadiu. O que mais precisava ser revelado? O que mais estava em jogo? As sombras da verdade estavam cada vez mais próximas, e enquanto o chão ruía sob seus pés, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era ele? Alberto estava preso entre o que poderia ser e o que já foi. O olhar de sua mãe, envolto em luz, suplicava por uma decisão. O cheiro do fogo ainda pairava no ar, e no instante em que Jorge pronunciou aquelas palavras, a pressão aumentou. O espaço ao seu redor começou a girar, e os rostos da multidão se tornaram borrões, capturados em uma dança de emoção e desespero. As sombras pareciam se aproximar, como se as verdades mais profundas do passado estivessem prontas para vir à tona. Logo a fenda nascida do caos começou a pulsar, iluminando a sala escura em que ele se encontrava com Jorge. Era como se algo colossal estivesse prestes a emergir. Alberto sentiu um nó na garganta. O chão sob seus pés estremeceu e uma voz ecoou em sua mente. Você precisa decidir. O futuro está em suas mãos. Alberto, Jorge continuou, sua voz fervendo de urgência. Você não entendeu. Sua mãe não apenas fez um pacto. Ela selou nosso destino. Não somos apenas vítimas. Somos parte de uma peça maior. Antes que ele pudesse responder, um brilho ofuscante brotou da fissura. Imagens começaram a dançar diante de seus olhos. Visões do que poderia ser. Ele viu lembranças de sua infância. Risos, momentos em família, mas também sombras sobre as terras e rostos conhecidos em expressões de dor. Então tudo mudou. Um grito cortou o ar. E não era um grito de apoio ou de súplica. Era um grito de terror. Alberto virou-se e, para seu horror, viu Ana sendo arrastada por uma sombra escura que emergia da luz. Era um ser indistinto, coberto de trevas, seus olhos brilhando como chamas. Não, não! Alberto gritou, mas seus pés estavam fixos no chão. A visão do rosto de Ana, agora pálido e aterrorizado, o cortou como um punhal. Ele se viu novamente preso, impotente. Era como se a fenda tivesse ganhado vida própria. Uma força que sugava o que era puro e deixava apenas a escuridão. Ana lutava, tentando se soltar. Alberto, ajude-me! Sua voz estava carregada de desespero e confusão. A multidão, antes em choque, agora começou a gritar. E entre os gritos, Alberto ouviu uma frase que ecoou nas profundezas de sua mente. Ela não é quem você pensa que é. Ela quem? O que Jorge estava insinuando. A revelação o atingiu como um relâmpago. Então surgiram mais figuras da escuridão. Não apenas Ana, mas também personagens que ele reconhecia.
pessoas do passado, vizinhos, trabalhadores de sua fazenda. Todos eles, com expressões de revolta, como se a verdade tivesse sido finalmente revelada. Você usurpou nossas vidas, ecoou uma voz. Você não sabe nada sobre nós. Uma onda de dor e confusão tomou seu coração. Ele estava cercado por rostos que por tanto tempo haviam admirado seu status, agora reivindicando suas verdades. Isso não pode estar acontecendo, Alberto gritou. Ana foi puxada mais para dentro da escuridão. Não sou a traidora, sou a salvadora. Ela tentava se defender, mas sua voz estava se perdendo, como se o destino estivesse decidido. O desespero do momento elevou ainda mais a tensão. Num ímpeto, Alberto avançou, desafiando a ordem da sombra que queria consumir Ana. Ele se lançou em direção a ela e, ao tocá-la, sentiu uma onda de energia. Era como se todas as emoções, memórias e verdades partilhadas fluíssem entre eles. Vá para a luz, Alberto! Ana gritou, agora com uma determinação renovada. Esse é o seu destino! Não acredite em tudo o que você vê. O que sou, o que faço, é tudo parte de um plano. A fenda pareceu resgatar a luz do dia. A sombra, agora relutante em continuar. Alberto estava confuso, a dúvida arrastando-o para um ponto crucial. O que você quer dizer, Ana? Ele queria respostas, mas a resposta veio na forma de um novo grito. E nesse grito, a revelação estourou como um fogos de artifício. Alberto, você e eu somos irmãos. As palavras dela eram como uma facada direta em seus sentidos. Ele ficou paralisado, a incredulidade inundando seu ser. Seus pais, Ana continuou, fizeram um acordo não só com aqueles que você pensa, mas com sua própria família. O mundo desabou em um instante. Alberto não só era descendente de um passado compartilhado de dor e promessa, mas também fazia parte de um laço biológico que não havia imaginado. A verdade era um sentimento diferente. Ele enfrentava uma nova e chocante realidade. Enquanto o chão sob seus pés se rompia, Alberto se viu preso entre a luz e a escuridão da fenda. A confusão era palpável. Ele precisava escolher. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava. Qual era sua identidade e qual era seu destino? Neste instante tão cheio de revelações e tensão, as sombras dançaram atrás dele, e ele sabia que a batalha de sua vida estava apenas começando. Alberto estava preso entre a luz e a escuridão da fenda. A revelação de Ana reverberava em sua mente, mas a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Ele queria acreditar, queria entender, mas toda aquela sequência de eventos se desdobrava como um pesadelo. Irmãos? As palavras ecoavam. O peso dessa descoberta o sufocava. Mas algo mais estava prestes a acontecer. E então, a intensidade no ar aumentou. Era quase palpável. O chão tremeu novamente e uma sombra se desenhou atrás dele. Alberto virou-se rapidamente e o que ele viu fez seu coração parar. Era uma figura alta, envolta em uma neblina escura, com olhos que brilhavam como brasas. O ser se moveu rapidamente, se aproximando com um passo decidido. Era um antigo guardião da terra, uma entidade que Alberto nunca imaginou existir. Chegou o momento da verdade, disse o guardião, como uma voz que parecia vir de outra era, ecoando como um trovão. A multidão ficou paralisada, todos observando enquanto a energia da fenda pulsava entre eles.
O que você quer dizer com isso? Alberto conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Você não é apenas o fazendeiro que pensa ser, Alberto. Você é o herdeiro de um legado que foi traído. A traição da sua mãe não se resumia apenas a um pacto. Ela fez um acordo sombrio com aqueles que governam esta terra, os que vieram antes de vocês. Um acordo que selou os destinos de todos, não só os seus. A tensão do ar se intensificou. Um silêncio pesado agora dominava a praça. As palavras do guardião reverberaram como um tambor. A multidão murmurava entre si, confusa e inquieta. O ambiente vibrava, uma mistura de medo e curiosidade, trazendo uma nova força à cena. Alberto, você precisa entender o que aconteceu. Jorge gritou, tentando romper a atmosfera opressiva. Sua mãe não apenas traiu o povo, mas também fez algo que poderia destruí-los. Ela selou um pacto de sangue. Pacto de sangue? As palavras destoavam da mente de Alberto como um eco sombrio. Ele olhou para Ana, buscando respostas. Mas ela estava agora envolta na incerteza. As expressões de todos revelando uma agonia compartilhada. O que você quer dizer com isso? Alberto se sentia mais perdido que nunca. Como isso é possível? Jorge respirou fundo e continuou. Sua mãe tinha um plano. Um plano que envolvia o controle sobre nossas vidas, garantindo que as correntes da opressão se mantivessem. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. A fenda começou a se agitar. Uma luz intensa dançava. O guardião moveu-se e um brilho emergiu de seu corpo, revelando figuras ao seu redor. Alberto ficou chocado ao perceber que eram antigas almas da terra, os ancestrais de todos os que viviam ali. Você deve decidir agora, Alberto, escolher entre o legado da traição ou o da redenção. O silêncio foi cortado por uma nova explosão, um estrondo repentino. Chamas começaram a surgir na fenda, consumindo tudo em um fogo intenso. Alberto viu rostos conhecidos dentro da luz que se distorcia, antepassados e trabalhadores, todos em uma dança de revolta. O que você irá fazer? A voz do guardião ecoou, cheia de poder. Um calafrio percorreu a espinha de Alberto. Ele percebeu que a escolha não era apenas sua, mas de todos. Tudo estava conectado a ele. O que sua mãe fizera? O pacto que sua família selou não era apenas uma questão de egoísmo. Era um destino coletivo que agora ia além do que ele poderia entender. Alberto, atordoado pelo peso da revelação, olhou para Ana. Nós somos parte disso, ele disse. Sua voz tremeu e a determinação começou a se formar dentro dele. Então, uma terrível reviravolta chegou como um soco no estômago. A fenda começa a ceder. Uma sombra emergiu, girando e crescendo. Era um ser que todos temiam, a própria essência do conflito. Não só um espectro, mas a própria manifestação do que sua mãe havia traído. Eu estou aqui para reclamar o que é meu, rugiu, sua voz ecoando como um tange. O terror tomou conta da praça enquanto a realidade mudava. O que será de nós agora? Muita gente sussurrou, as expressões misturando medo e desespero. Alberto olhou para o guardião e para a sombra que crescia atrás de si. Estava cada vez mais claro que a luta estava apenas começando. A luz e a escuridão lutariam por cada alma presente. E enquanto o pânico tomava conta, Alberto percebeu. A verdadeira batalha estava por vir, e ele precisaria se decidir. E rápido. O destino não era mais seu.
E cada escolha que ele fizesse poderia encerrar várias histórias e abrir caminhos que ele nunca pensou que existissem. Mas uma escolha se destacava. Este é o nosso legado e a nossa luta, Alberto proclamou, e a fenda começou a se iluminar de maneira ainda mais intensa. E então, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que eles estavam prontos para enfrentar a verdade? Não só sobre eles, mas sobre o que realmente significava ser uma família, uma comunidade, uma nação? A batalha estava chegando. Ao clímax, o guardião da terra se ergueu, uma sombra colossal em meio à luz que pulsava. Alberto encarou um mar de rostos, todos entrelaçados por histórias de dor e traição. A fenda rugia e as chamas devoravam tudo ao seu redor. A multidão estava paralisada, mas os olhos de Ana brilhavam com um fervor intenso. "Precisamos quebrar isso juntos!" ela gritou, a voz firme. A palavra juntos ecoou como um mantra. Alberto sentia a força dela o envolvendo. Ele sabia que sua escolha não seria apenas sobre ele. "A verdade deve ser revelada", Alberto exclamou, sentindo uma onda de coragem. "Não sou apenas um fazendeiro. Sou parte dessa terra. Sou parte de vocês." Em um ato de desespero, ele agarrou a mão de Ana e, juntos, avançaram em direção à fenda. Uma luz intensa os envolveu, e Alberto sentiu a dor das histórias que cercavam cada indivíduo ali. O vazio emocional foi queimado pelo calor da solidariedade, e suas palavras se tornaram um clamor de esperança. "Esta terra não é só minha, pertence a todos nós." O guardião hesitou, e nas sombras ao seu redor, as almas ancestrais começaram a se manifestar, criando uma corrente de união. A sombra que ameaçava consumir tudo ficou mais tênue. Alberto percebeu que a própria terra estava respondendo à sua determinação, pulsando com energia. O chão sob eles vibrou, e a fissura emitiu um brilho ofuscante. "Estamos prontos para enfrentar o passado", Alberto gritou. Ao ouvir essas palavras, um som profundo ecoou, como se a terra estivesse murmurando em resposta. Os rostos na multidão se tornaram mais confiantes, um por um, em um movimento uníssono. "Estamos juntos!" Jorge berrou, e outros começaram a repetir, até que se transformou em um grito coletivo. E então, algo maravilhoso aconteceu. As chamas atrás deles começaram a se apagar, como se a luz da verdade fosse mais potente do que a escuridão. O guardião curvava-se. Os rostos ancestrais agora esboçavam sorrisos, e a pressão começou a se dissipar. A fenda começou a fechar lentamente, como se fosse a boca de uma ferida sendo curada com o amor e a solidariedade. Ana olhou para Alberto, o orgulho ardendo em seus olhos. "Você fez isso", ela disse, e por um instante o pânico deu lugar à esperança. Mas antes que o momento pudesse se solidificar, uma sombra final tentou engolir tudo, uma última resistência. Com um gesto decidido, Alberto levantou os braços e proclamou: "Não seremos mais escravizados pelo medo do passado." E a terrível sombra se desfez em um turbilhão de cores, deixando uma onda de luz pura, aquecendo a praça até que tudo se iluminou. As chamas se apagaram completamente, e a multidão explodiu em aplausos e gritos de vitória. Alberto sorriu ao ver a transformação nas expressões de todos. A verdade havia prevalecido, e a terra agora pertencia a todos. Enquanto tudo se estabilizava, o guardião se aproximou. "Você quebrou o ciclo de dor." "Alberto,
Agora é sua vez de construir um novo legado. Com um gesto de mão, ele ofereceu a Alberto uma pequena pedra, uma herança de responsabilidade e esperança. A praça estava repleta de alegria, mas sussurros de sabedoria também se faziam ouvir. Alberto e Ana trocaram olhares profundos, conscientes do que ainda restava a fazer. A luta por justiça começou, e a reconstrução só havia começado. Então, no meio dos sorrisos e abraços, uma pergunta pairou no ar. Já era hora de reescrever a história. Agora é a sua vez de se juntar a nós. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e viver tudo isso novamente. Esmague o botão de like agora para alimentar. O algoritmo é garantir mais conteúdo incrível. Eu quero ver você inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu.